Grande Danilo, Como vai, doutor Neto? eu tô Boa bom noite. demais com você. Estou bem também, Que bom, seguindo todos os dias. que bom, que bom. Danilo, assim, eu queria primeiro te agradecer. Para quem não sabe, eu não conheço o Danilo pessoalmente, a gente já conversou algumas vezes, mas não da forma como efetivamente vamos conversar aqui hoje. E eu acho que o Danilo tem muito, muito, muito a entregar para vocês. O perfil da Nefroclínicas, ele é focado no paciente com algum problema renal, seja doença renal crônica ou algum outro. E eu acho que, mesmo quem não é paciente renal, tem muito a aprender contigo, Danilo, porque é uma forma, é um mindset de encarar a vida, né? E eu vejo tanta gente fazendo tempestade em copo d'água com certos problemas e nada melhor do que apaixonar-se pelos problemas e vibrar com as soluções para eles, né, Danilo? Então, Pois assim, é, doutor. vai aqui em nome da Nefroclínicas, em nome de todo mundo que trabalha comigo lá na Nefroclínicas BH e também agora no Rio de Janeiro. Um forte abraço, um grande agradecimento para ti por estar aqui com a gente hoje. Imagina, o prazer é todo meu. A gente nunca teve a oportunidade de conversar tão detalhadamente sobre a minha história. Muito bom. Então, e para quem não sabe, Danilo, hoje eu estou fazendo essa live contigo. Na quarta-feira eu vou entrevistar o Rafael Lund, que é um educador físico muito, muito fora da curva do Rio de Janeiro. Aí vai ser pelo perfil da Nefroclínicas Ipanema, vai ser às 20h30. E na quinta-feira eu vou entrevistar o Luiz Augusto, que é um psiquiatra, muito amigo meu aqui de Belo Horizonte, às 19, não, às 18h30, falando também a respeito do tema do Dia Mundial do Rim, que é vivendo bem com a doença renal. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, Danilo. Quem é o Danilo? Poucos aqui te conhecem, deve ter algum conhecido seu aí na audiência. Mas quem é o Danilo? De onde o Danilo vem? Se apresente, por favor. Bom, vamos lá. O Danilo é um simples mortal, como todos nós aqui, que aos 32 anos teve uma surpresa no auge da sua vida profissional e no auge da sua maturidade, inclusive, de vida ali, né? O desafio da doença renal. Então, o Danilo é um pai, o Danilo é um parceiro dentro do relacionamento, é um filho, é um irmão, que teve esse convite de ter esse convidado chamado doença renal que acompanha a minha vida desde então. Se eu puder, então, fazer um breve resumo do que aconteceu na minha história, doutor. Só me conta uma Tudo bem? coisa, Danilo, para o pessoal entender, até para posicionar. Você está com quantos anos hoje? 39, faço 40 esse ano. Ou seja, caminhando para 8 anos de doença renal crônica, Exato, né? E exato, a descoberta foi aos 32. Você exato. não... Tá. Beleza, a gente vai conversar muito a respeito disso, mas eu acho que até para as pessoas terem noção da perspectiva, né? De o cara na flor da idade descobre um problema, mas eu gostei demais do tema desse ano, que é como viver com a doença renal crônica, e eu costumo dizer o seguinte, Danilo, uma das piores sensações que eu tenho como médico, eu vou te falar até o que eu tinha, era quando chega um paciente que eu não conheço e que eu tenho que dar a notícia da doença renal crônica, principalmente quando ela está avançada. Mas aí, por outro lado, tem um tempo para cá, eu comecei a pensar o seguinte, olha, por mais difícil que isso seja, eu tenho que, nesse momento, conseguir passar algum grau de esperança para aquela pessoa, para aquela família. Então, eu costumo usar uma analogia. Eu falo, olha, óbvio que ninguém quer andar de bengala, ninguém quer usar insulina, ninguém quer fazer uma cirurgia, mas eu costumo dizer, olha, eu estou no alto da montanha, estou vendo do lado de lá. Você está vindo subindo, você não está vendo o que tem do outro lado. Eu vou te contar, tem dificuldade, mas tem muita coisa boa. Tem como você continuar sendo pai, irmão, profissional, amigo e vivendo a vida intensamente. Mas antes da gente contar como é que você está hoje, eu queria que você contasse exatamente como que a coisa aconteceu lá nos seus 32 anos. Tá bom. Eu lembro como se fosse hoje e não raramente eu lembro daquele momento. Eu estava dirigindo meu carro e eu estava passando na frente, aqui no Rio de Janeiro, numa casa muito conhecida no bairro do Humaitá, quando eu tive uma dor de cabeça muito severa.
Eu tive que encostar o carro porque eu não conseguia mais dirigir. Tamanha dor de cabeça. E aí fui aferir a minha pressão e descobri que estava 22%. Foi uma surpresa bastante desagradável, obviamente, mas sequer eu podia aventar que eu teria algum prognóstico de insuficiência renal crônica. Então, as investigações, a partir de um cardiologista que encaminhou, a nefrologista que verificou que a creatinina estava alterada, e àquela altura eu era vegetariano, malhava 6 vezes por semana, tinha aqueles hábitos que a gente hoje pode dizer saudáveis. É claro que eu não estou querendo dizer com isso, doutor, de uma forma irresponsável, dizer que as pessoas não precisam cuidar da sua saúde como está hoje. Não é isso. Mas eu quero também dizer que existe o imponderável. Existe aquilo que não é alcançável a nossa gestão, faz parte da vida, faz parte da nossa condição humana. E aí, como diz o dito popular, a gente tem um lemão, cabe a nós escolhermos fazermos a limonada ou não. Graças a Deus, com a ajuda de muitas pessoas, muitas mesmo que foram se colocando no meu caminho e que eu tive que aceitar, o enfrentamento da insuficiência renal crônica ficou mais atenuado e hoje eu posso dizer que eu consegui retomar, inclusive, uma dignidade. Porque com a insuficiência renal crônica também veio um preconceito social. Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava e isso trouxe também junto a crise da saúde e a crise financeira. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar essa dificuldade e tentar contornar com os recursos que vão aparecendo na nossa vida. O Danilo, eu acho que você colocou algumas coisas bem importantes aí. A primeira é a questão do acaso, né? E eu costumo explicar de uma maneira mais pragmática, mais simples até para o paciente. Eu até prefiro falar cliente, né? Porque para tirar essa conotação de paciente, eu acho que a relação ali é de você servir aquele outra pessoa ali, no caso que a gente conhece como paciente, mas que eu cada vez mais uso o termo cliente. Então, se eu falar cliente aqui, eu estou falando do paciente. E eu costumo conversar com esse cliente e com sua família da seguinte maneira: olha, a vida é feita como se você tivesse vários bilhetes de rifa. Então, todo mundo tem um bilhete de rifa para ter câncer do pulmão. Mas se você começa a fumar e fumar muito, você passa a ter 40, 50, 60 bilhetes dessa rifa. O que não significa que uma pessoa que entre aspas, faz tudo certinho, que ela não tenha um bilhetinho que possa ser o premiado. E é uma rifa às avessas, né? E que foi o que aconteceu com você. E eu acho que você foi muito feliz na hora que você colocou isso. Não significa que a pessoa não tem que se cuidar. Até pelo seguinte, na pessoa que desenvolve a doença renal crônica, como foi seu caso, se você não se cuida tanto antes quanto depois, a situação é muito pior. Talvez você esteja inteiro e com dignidade, como você bem disse, talvez muito pelo que você tenha plantado. Então, talvez enxergar a outra metade do copo, né? Não ficar vitimizando, como eu sei que você não costuma fazer. Só que é aquela coisa, né? Na hora que vem um tsunami e que te dá uma porrada e que te joga no chão, levantar não é tão fácil quanto parece. Quando você descobriu em que fase da doença renal crônica que você estava, como é que foi esse primeiro contato? Não sei se foi direto com o cardiologista, foi com o nefro, você já estava numa fase terminal da doença ou não? Você levou durante um tempo a doença renal crônica? Eu estava já na fase 3 e a gente que é de uma outra área que não é medicina, muitas vezes a gente tem o equivocado relacionamento com a notícia a partir da nefrologista ou do nefrologista de que as coisas podem ser determinísticas e gerenciáveis, o que não é verdade. Uma vez eu escutei, e isso me fez muito sentido, eu queria compartilhar com você e com as pessoas que estão com a gente. Uma vez eu escutei que a engenharia, ela, quando constrói uma ponte, quando ela constrói um avião, a humanidade já está no maior grau de conhecimento das condicionantes que levam ao sucesso em determinado empreendimento, como é uma ponte, como é elaborar um avião.
na medicina, e longe de mim, eu quero fazer esse parênteses, longe de mim querer desmerecer a medicina, não é. É que a máquina humana, ela é de uma complexidade tão muito maior do que fazer um avião, que eu precisei aprender a me relacionar com os médicos e com a própria medicina, com o alcance que ela tem. E esse alcance que ela tem me mantém vivo até hoje. Eu tenho bastante dificuldades ainda, né? Em algum momento eu vou poder dividir a circunstância em que eu estou hoje, mas a medicina que você e todos os nefrologistas hoje já utilizam, ela consegue fazer com que a gente tenha, assim, uma qualidade de vida e uma sobrevida muito, muito boa. Agora, também depende muito do paciente saber se posicionar diante da dificuldade e fazer com que as coisas aconteçam. Muito importante nesse sentido é a não vitimização, é não ter pena de si. Não quero dizer com isso também que não haja momentos que eu fique triste, que eu fique chateado, fique até com raiva. Faz parte da nossa condição de paciente com uma doença crônica, e por isso que ele é crônica, a gente não conseguir sair dessa condição. Mas faz parte também a gente conseguir se adaptar diante da adversidade, se permitir um dia, 2 dias que a gente ficar com raiva ou triste, mas depois rememorar todas aquelas coisas que nos motivam a uma ação para a construção de um futuro mais bacana para a gente e para aqueles que a gente escolhe cuidar. Show de bola. E vou te falar, essa sua mensagem é para todo mundo, né? De uma certa maneira, todo mundo, com motivo ou não, para ele tem motivo. Ele tem dia que ele vai estar com mais raiva, ele vai estar... E sempre tem alguém pior do que você. Sempre. A tendência nossa é sempre olhar para quem está melhor. É uma tendência natural. E às vezes até culpar um terceiro, ou até a religião, por que comigo? Né? E eu acho que encarar de frente o problema, seja ele uma doença crônica, como a doença renal crônica, ou qualquer outra coisa na vida, faz com que a gente consiga transpor esses obstáculos e viver a vida plenamente. Porque, no fundo, a gente nasceu para resolver problemas, para servir o outro, para deixar um legado aqui na Terra. Você comentou que você foi despedido. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado do preconceito, como que contasse para o pessoal sua profissão, em que momento que você estava, para depois a gente voltar para a doença renal do ponto de vista de tratamento, o que aconteceu quando se seguiu o diagnóstico. Infelizmente, existe... Eu acho que eu correria o risco de dizer em quase todos os ramos da sociedade, aqui no nosso país, o preconceito da pessoa que tem uma doença crônica. Porque quando se fala de limpeza, em regra, o que se quer é visar o lucro em detrimento de qualquer coisa. Eu digo em regra porque há exceções. A Nefroclínica, eu tenho certeza que, obviamente, é uma empresa, mas que tem uma gestão humanizada. Né? Não foi o caso que eu estava. Então, contar com um empregado, contar com uma pessoa que tem uma condição de saúde, que vai precisar de cuidados médicos intensos e muitas vezes vai ter que ficar, inclusive, internado, faz com que as empresas tendam a deixar essa pessoa de lado. Eu não posso contar com ela, porque eu estou aqui para fazer dinheiro. E aí vem todos os danos que essa visão não humanizada implica na nossa vida enquanto paciente. Então, eu fiquei tão mal, eu não subi no degrau, eu fui aposentado por invalidez em algum momento pelo INSS, porque realmente a minha condição, aquele tratamento inicial conservador de muito corticoide, e o corpo vai realmente perdendo bastante capacidade de resistir. E a nossa cabeça também, que ainda não consegue elaborar tudo aquilo, o primeiro ano e meio, 2 anos, foi bastante conturbado.
né? Eu tive a oportunidade de aprender a fazer a minha limonada e, obviamente, conseguir colocar na minha frente aquilo que eu estava fazendo aqui, como você mesmo falou, eu vim fazer nesse planeta, né? E aquele convite que os filósofos já fizeram para mim há milhares de anos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Então, a doença renal crônica, ela me despertou. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de fazer isso agora no período de pandemia. Eu digo que eu já estou na minha segunda pandemia, né? Esse momento de parar a vida e parar para pensar o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, aconteceu quando eu tinha lá 32 anos, no ano de 2013. E lá em 2013, você conseguiu... Como é que veio o seu diagnóstico e durante quanto tempo você seguiu nesse tratamento conservador, que para quem não está acostumado aqui com a terminologia, é aquele tempo desde o diagnóstico até o momento que esse indivíduo chega numa fase tal que ele precisa substituir a função renal por um dos 3 métodos vigentes atualmente: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Então, do momento do diagnóstico, o Danilo, até você ir para o próximo passo, primeiro, demorou quanto tempo e o que foi feito que te levou a essa debilidade? Daquele dia lá da dor de cabeça, foi quanto tempo até a doença renal crônica terminal? Foram aproximadamente 2 anos. E foram muitas doses altíssimas de corticoide. Você biopsiou? Sim, fiz a biópsia. Qual foi a sua nefrite? GES, glomerulosclerose segmentar e focal. Seja lá o que isso for, naquela época eu não entendia nada. Era só simplesmente uma palavra e eu realmente não vislumbrava o meu prognóstico, o que ia acontecer. Eu achava como um homem jovem, forte, que ganhava muito bem, tinha dado aula no MBA do DMEC, estava todo potente ali da vida, que isso é só mais uma doença que, ok, vamos nessa. Mas não seria bem assim, aquilo ia realmente causar uma mudança radical na minha vida. Então, foram 2 anos, até o momento que eu, cansado daquela vida, com uma dieta muito restrita, com muita medicação, eu falei para minha nefrologista que eu não quero mais ficar nesse momento. Então, foi um momento de extrema raiva. Eu posso ter certeza que talvez eu tenha até sido elegante com a médica àquela altura. Tive a oportunidade, inclusive, de me desculpar, porque estava, mais uma vez, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Lidar com uma força do imponderável. Você vai ser insuficiente renal, você vai fazer hemodiálise. Então, foram 2 anos até o momento que eu tive um piriri. Eu fiquei 1 semana com aquilo e eu não fiz contato com a minha médica. E aí, quando eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim, olha, estou 1 semana com piriri, é assim mesmo? O que eu faço? E aí eu fui correndo para o hospital, fui internado e já subi para colocar um catéter, um perniquete e fazer a fístula, porque eu precisava fazer hemodiálise. Então, até para o pessoal que está nos assistindo, o Danilo teve uma nefrite, que nada mais é do que uma inflamação do rim, que tem dezenas de possibilidades. Uma delas é essa tal GESF, que é essa glomerulosclerose segmentar e focal. Essa nomenclatura, ela bate de acordo com o tipo de lesão que está acontecendo ali dentro do rim. E por que isso muda? Porque acaba que o tratamento tende a variar de acordo com o tipo de lesão. Ficou durante 2 anos tentando segurar isso da forma conservadora e acabou que ele entrou em diálise de uma forma não desejada. Porque o que se preconiza é que, ainda mais quando você já sabe que a pessoa tem a doença, que ela defina qual é o método dialítico. Então, ela tem que saber quando o nível de creatinina dela está mais alto, isso gera uma redução num termo que a gente chama de taxa de filtração glomerular, que nada mais é que o percentual de funcionamento renal. Então, com essa creatinina do sangue, eu faço uma estimativa e falo assim, ó, Danilo, você está com 20% de funcionamento renal, você está com 15%, você está com 25%.
Quem que precisa substituir o rim? Quem está abaixo de 10. Óbvio que não é uma coisa matemática, mas é uma coisa norteadora. E você tende a preparar aquela pessoa, ou fazendo um transplante preventivo, que é o transplante antes de precisar da diálise, ou colocando um catéter de Tencoff, que é o que leva a pessoa para a diálise peritoneal, ou fazendo uma fístula, que nada mais é do que juntar uma artéria com uma veia, normalmente pegando braço e antebraço, para que isso possa se desenvolver e você puxar o sangue e limpar esse sangue de uma máquina, que é a máquina de hemodiálise. Como isso não pôde ser feito, sem nenhum tipo de julgamento aqui, ele precisou colocar um catéter, que é esse perniquete que ele está falando, que é um catéter até que dura um pouco mais, é um catéter de longa permanência que a gente fala, e por ali ele consegue puxar o sangue e filtrar e devolver. Antes da gente seguir com essa parte da hemodiálise, eu queria te fazer uma pergunta, que é um negócio que cada vez me consome mais, que eu tenho me preocupado mais. E nessa de falar assim, eu não estou tratando com o paciente, eu estou tratando com o cliente, eu acredito que a gente tem que ter humanidade, como você bem disse, clareza e, literalmente, a pessoa entender o que está acontecendo com ela. Não precisa entender do ponto de vista macromolecular, não é isso. A pessoa tem que ter noção exata de que ela tem uma doença crônica, de qual que é o percentual, de como é que isso está evoluindo. E a minha percepção, até peço que você não cite quem foi seu médico nessa hora, mas essas pessoas, e na verdade até mais, né? Porque às vezes são pessoas, né? Tem um nutricionista, tem a enfermeira. Essas pessoas conseguiram te dar substrato para você efetivamente entender o que está acontecendo contigo. E eu estou falando aqui de uma pessoa letrada, uma pessoa que tem condição de entender. Porque às vezes você tenta explicar e às vezes não é tão fácil. Mas a gente não está falando com uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, de se educar, de querer entender. Eu queria sua percepção como o paciente renal crônico. Eu tenho uma formação, eu sei que as pessoas não têm a mesma formação que eu, nós somos multiversos suficientes para podermos aceitar que existem pessoas de exatas, existem pessoas de humanas, existem pessoas da saúde e por aí vai. Como eu sou um ex-oficial de marinha, eu tenho uma formação muito fundamentada em certo e errado. E naquela altura, eu entendia a medicina que existem condutas que vão necessariamente desembocar ou vir a ter um fim que foi planejado. E como eu estava dizendo anteriormente, diferentemente da engenharia, a medicina ela depende de um organismo muito complexo. A gente está ainda, a nível da biologia, querendo entender com maior precisão o que acontece em uma célula. Imagina querer entender um órgão, quiçá um organismo como um todo. Então, a gente lida com uma quantidade de variáveis e eu posso dizer indeterminadas. Mas a minha mentalidade, àquela altura, ainda era bastante determinística, inclusive por uma sociedade ocidental que é cartesiana. Então, dado esse meu cartesianismo, dada essa minha formação, esse meu background de vida, eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. De verdade, não estava entendendo. E isso fez com que gerasse alguma frustração, sim, para mim, doutor. Porque o problema não era daquela pessoa que me assistia, e eu digo daquela pessoa lá do centro. Como médico, médica, tem nutricionista, tem psicólogo, a psicóloga, tem toda uma equipe de saúde que dá assistência. Mas eu realmente esperava que eu fosse, dado o tratamento conservador, ficar curado. E não foi bem assim. E na realidade, você acha que... E eu vou te até dar um passo atrás. Eu sou um cara que trabalho muito com ciência e eu bato muito nessa tecla, inclusive entre os profissionais, desse pensamento cartesiano, linear, determinística, do tipo, vou tomar o remédio e não vai acontecer nada de errado. Eu costumo explicar isso para os meus residentes da seguinte maneira: em medicina, isso serve para a área da saúde, que sabe para a vida, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, ou você pode fazer tudo errado e dar tudo certo, porque a coisa é probabilística. Probabilisticamente, o Danilo, com 32 anos, a probabilidade maior é que ele não tenha uma doença renal crônica, mas caiu na fatalidade dele ter.
Você acha que o profissional de saúde ele tem que ser mais proativo? Proativo no sentido de dar a informação do tipo... Porque cada vez mais eu me convenço que tem algumas informações que são básicas. Do tipo, olha, a doença renal crônica ela se baseia pela creatinina que me dá o percentual de funcionamento renal. Ancorar para essa pessoa. Quando chega ali por volta de 10, é uma situação mais crítica, normalmente quando a gente precisa dar esse próximo passo. E eu vejo, eu vou usar minha mãe gostava muito de usar isso, as pessoas ficam cozinhando essa informação e não passam efetivamente, a pessoa não fica sabendo, parece que dá até um certo receio de escancarar a verdade, mas na hora que ela chega, e ela não chega como uma marola, né? Ela chega como um tsunami, e aí causa raiva, causa negação, causa tanta coisa como essa. Você acha que eu estou correto nessa minha leitura ou eu estou exagerando? Não, sem dúvidas. Eu creio que a sinceridade, né, obviamente, não é fazer como... Me lembrei agora de um seriado, não lembro qual era, mas o médico tinha a insensibilidade suficiente de dizer, então, você vai ficar insuficiente renal crônico, Danilo, e você vai para a hemodiálise necessariamente daqui a um tempo que ninguém vai saber. E aí você vai para fazer hemodiálise e, ó, hemodiálise não é mole não. Então, não é por aí também. Não precisa ser o super Então, sincero, né? não precisa ser um sincericídio. E vou te falar até mais, né? Porque não é nem questão de sinceridade, é questão de olhar a metade vazia do copo, né? Isso, exato. Exato. É realmente colocar as possibilidades, ensinar para uma pessoa que eu precisava desse tipo de ensinamento, que trata-se de uma ciência que tem recursos e que os melhores recursos, aí sim eu acredito que, tenho certeza que você e os médicos que me assistem estão no estado da arte da medicina. E essa segurança. E realmente creio que o profissional precisa estar no estado da arte, do conhecimento daquela questão. Olha, tudo que tiver de melhor, você vai ser ofertado. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que o caminho que nós vamos planejar vai ser exatamente o que a gente vai tratar. Mas se acontecer a insuficiência renal crônica, vai ser dessa forma. E se não acontecer a insuficiência renal crônica, vai ser dessa forma. Isso é um gerenciamento de expectativas. No meu caso, isso não aconteceu, infelizmente. Eu me lembrou aqui, eu estava assistindo uns tempos atrás uma aula de empreendedorismo e é aquela coisa de expectativa e realidade, né? As pessoas acham que construir um negócio é aquela coisa tranquila, linear, mas na verdade ela vai fazendo assim. A nossa vida é a mesma coisa, né? Então, de uma certa maneira, eu não tenho essa certeza do que vai acontecer amanhã, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. A gente trabalha probabilisticamente, e aí eu acho que entra essa questão da humanização, que eu nem gosto muito disso, porque assim, se tem uma coisa que nós somos, é humanos, e a gente fica querendo humanizar uma coisa, para ter alguma coisa errada. Não dá para a gente pensar em humanizar, e eu acho que, por mais que isso seja uma palavra que me incomode, se as pessoas não começarem a discutir isso, elas vão perder seus empregos para robôs, e vão perder merecidamente. A diferença ainda de uma inteligência artificial, de um robô, é justamente o ser humano. Dani, 2 anos se passaram ali e você se vê dentro de um hospital, não sei se chegou aí para um CTI, sendo invadido, né? Aquela coisa, aquela situação, porque a gente só vê, às vezes, a questão, vai ter que fazer diálise, não é? É ter que colocar aquela roupinha ridícula, tá num bloco cirúrgico sozinho, com pessoas que você não conhece, cheio de máscara, vindo com uma agulha para cima de você e falando, não, vai ser tranquilo. Quando falam isso, eu queria a sua percepção do que aconteceu naquele momento até você começar a dialisar e principalmente a primeira diálise. A primeira diálise foi, sim, no CTI. Eu acordei já com o PET, com a fístula feita. Você fez o mesmo procedimento, o catéter e a fístula? Isso, no mesmo. Tá. Porque eu precisava dialisar imediatamente. Não, porque é muito comum as pessoas colocarem o catéter e não fazerem a fístula. Deixa a fístula para um segundo momento. Faz só o catéter de urgência. O seu conseguiu juntar, isso é bom. Então,
A Cida fez um comentário porque existem profissionais desumanos. Cida, eu concordo. Dentro do mundo que incentiva, na minha visão, o consumo desenfreado, alguns profissionais têm se perdido, sim, nesse ponto. E aí eu concordo com você. Eu parei de contar na minha 50ª internação, não é nem ir ao hospital. Eu parei de contar na 50. Eu passei por muitos profissionais, sim, desumanos. Mas eu encontrei na minha primeira diálise um profissional humano, um médico, porque quando eu vi o meu sangue saindo por aquela linha e ele só saía, aquilo me deu uma agonia muito grande. E eu lembro que eu chamei o médico do CTI e pedi para ele me dar a mão, porque tá aí, ele foi humano, eu precisava daquela companhia, precisava da garantia de que as coisas estavam acontecendo de uma forma muito correta. E foi bastante chocante. Eu lembro até hoje, enquanto eu estou falando aqui com você, doutor, aquela sensação, ela volta aqui ao meu corpo. Então, foi tenso, mas graças a Deus foi tudo bem e as coisas caminharam como tinham que caminhar já dentro de uma realidade hemodiálise. Eu tenho, o Danilo, nesses últimos anos, tentado melhorar do ponto de vista pessoal. Então, eu tenho estudado mais, tenho meditado, tenho lido mais a respeito de filosofia. E nessa questão, eu falo que os orientais, eles são interessantes, pelo menos. E lendo um livro sobre manejo de dor, mas não no manejo terapêutico com medicamentos e tudo mais, percepção é algo que tende a maximizar aquela sensação. É aquela criança que cai, ela levanta no susto, ela não chora, mas a hora que ela olha para o joelho, está sangrando, ela desaba a chorar. E isso acontece com o ser humano de modo geral. E quando a gente adianta, e é um negócio que eu procuro atualmente fazer, olha, você vai fazer uma hemodiálise, o que vai acontecer? Você vai estar com aquele catéter que vai estar dentro de uma veia sua, que tem 2 lúmenes. Por um eu vou puxar o sangue, mas por outro eu vou devolver. Esse sangue ele vai sair por uma linha, vai passar em um filtro dentro de uma máquina, e ali naquele filtro você vai separar aquilo que serve, aquilo que não serve, e eu te devolvo o seu sangue limpo. Quando você faz uma explicação, eu gastei aqui 30 segundos para falar isso, a pessoa já chega para fazer o procedimento diferente. Porque ela já consegue imaginar, ela não fica imaginando que depois o cara vai tirar meu sangue inteiro aqui e o que vai acontecer? Eu vou morrer. Passa um monte de coisa, ainda mais com remédio na cabeça, de sedação e tudo mais. Então, essa é algo que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia e tenho preconizado. Eu tenho uma audiência grande no meu perfil pessoal de profissionais da área de saúde e eu trabalho com medicina baseada em evidência, que é uma coisa muito técnica, mas que eu falo milhares de vezes, ela é meio, ela não é fim. O fim é ajudar, eu ainda costumo brincar, é ajudar o seu Zé. É ajudar aquela pessoa que está ali na sua frente. E aí pode ser dando a mão, pode ser com uma palavra de apoio, vai passar. Fica tranquilo, a gente vê isso aqui todo dia, eu sei que é difícil, mas vai passar. São coisas muito pequenas, mas o que essa pessoa muitas vezes, e eu já fui esse cara, tá, Danilo, que está preocupada em preencher o papel lá dentro, está preocupada em passar o plantão porque tem que ir embora, ou tem que pegar outro local, ou tá mesmo tá cansado, o que quer que seja. Mas a culpa não é daquela pessoa que está ali, né? Definitivamente. Você ficou quanto tempo internado e depois você saiu e foi fazer diálise ambulatorial? Provavelmente em uma clínica, exato, né? Me conta um pouquinho dessa sua experiência até o momento e como é que foi essa questão do seu transplante, já dando aqui um spoiler. Então, eu fiquei internado até o momento que eu pudesse dialisar já na clínica. E aí, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada e não posso usar outra forma de dizer isso. Eu tenho um plano de saúde. Então, apesar de estar numa condição financeira muito, muito difícil,
encontrei médicos que pudessem, às vezes nem atendendo pelo meu plano, que é um plano de saúde muito bom, quebrar meu galho. E aí começou um dos aprendizados que eu queria compartilhar com você e com as pessoas, que é engolir o orgulho e pedir ajuda. Então, eu estou nessa condição. Você pode me ajudar? Como é que pode fazer? Como é que não pode fazer? E aí, graças a Deus, eu encontrei pessoas que realmente puderam me ajudar. Não estou aqui incentivando ninguém a não enxergar um médico como um profissional que também tem sua família. Não é nada disso. Eu estou falando que também tem médicos que ajudam, né? E podem verificar como se pode fazer, conversar. Não tem problema conversar, né? E aí eu fiquei durante 2 anos. Foi um período que a minha irmã estava se preparando também para o transplante. Junto da minha insuficiência renal crônica veio a morte da minha mãe com câncer muito devastador, foi traumático para todo mundo, e inclusive para minha irmã. E aí, nesse período de 2 anos, eu tive que organizar minha cabeça e falar, olha, já que o mercado não me absorve, já que eu quero poder oferecer um futuro diferente para mim mesmo, para minha família, para minha filha, eu vou estudar para fazer um concurso público. E eu estudava para hemodiálise. Eu tinha aquele tempo ali que eu tinha que ficar na máquina com o meu braço esticado e com todas as internações por complicação, quer seja uma infecção de um catéter, diversas, como eu te falei. Eu parei de contar na 50ª internação, porque eu falei, isso também já virou uma tortura, né? Caramba. Eu preciso fazer com que esse momento seja produtivo para mim. E, graças a Deus, eu tive forças, pessoas que puderam me ajudar nesse sentido. Até que minha irmã pôde doar um rim dela para mim. Como é que foi essa questão da doação? Logo de cara ela se manifestou, demorou ao transplante chegar como uma possibilidade? Porque, querendo ou não, 2 anos é um tempo, do ponto de vista, estou olhando do ponto de vista técnico, assim, você prepara uma pessoa para uma doação em alguns meses. Foi você que em algum momento não quis, ela não estava ainda certa, foi a equipe que não despertou para isso, você não tinha condição clínica, qual foi a razão? Sempre existe um outro lado, né? Eu, como paciente ali de uma hemodiálise, queria que acontecesse o mais brevemente possível. Mas, como eu falei, a morte da minha mãe foi bastante traumática, não só para mim, mas também para minha irmã, que era minha doadora. Então, a minha irmã, de fato, precisou de um tempo para poder se estruturar, porque também não é fácil uma pessoa, e eu entendo o lado do doador também, entendo bastante. Caramba, eu vou pegar um órgão meu e vou entregar para uma outra pessoa. Por mais que se ame, por mais altruísta que a pessoa seja, isso é, sim, uma responsabilidade que essa pessoa precisa ter de parar, pensar, ponderar e tomar essa decisão. Então, esse período foi um período que minha irmã precisou, e eu nunca fiquei chocado por isso, precisou de se recompor, né, emocionalmente, fisicamente, para poder fazer uma doação de uma forma segura. E eu acho que é isso mesmo. A doação é um ato que tem que ser voluntário, ele é altruísta, a pessoa, eu diria que diretamente não ganha nada, ela só perde no sentido, ganha no sentido emocional, de estar ajudando alguém querido, mas a pessoa tem que estar muito certa disso. E não tem certo e errado, tem gente que não está preparado e está tudo bem. Bom, a coisa andou. Você transplantou em que ano, Danilo? 17. No início? Em agosto de 17. Qual que é a data do aniversário? Que é normalmente como... Dia 18 de agosto. 18 de agosto de 2017, quase 4 anos atrás. Você foi para o transplante como aquela mesma situação do acaso, com tudo para dar certo e tal, e aconteceu, deu tudo certo. Normalmente um transplante com doador vida, a pessoa fica ali em torno de uma semana hospitalizada, sua irmã ficou bem, como é que foi a história sua com esse transplante? Antes do transplante, eu estava me preparando para um concurso bastante difícil,
e tinha saído o edital. Então, eu estava num momento muito preparado para aquela prova. Quando pintou a possibilidade do transplante, então, eu, eu fiquei com a dúvida, vou transplantar agora ou vou fazer uma vez que eu estava numa condição financeira bastante dependente. Mas eu escolhi o transplante e a minha cirurgia foi tudo bem. A da minha irmã aconteceu alguma coisa que ela teve um nervo pinçado e ela tem dor crônica até hoje. Então, não é uma Na história perna? Onde somente que é? numa região abaixo do umbigo, Tá. né? Como se fosse uma cesárea para o doador, né? E teve sim complicações. Ok. Né? Mas no meu caso, foi tudo bem. E o transplante caminhou bem até dezembro do ano passado. Aí tem mais um capítulo. Vai ficar 2020. mais emocionante. 2021. Ah, 2020. Antes da gente chegar em 2020, você fez o transplante, tudo bem, e aí, e o concurso? Quando é que você fez o E concurso? aí eu transplantei em agosto. Logo após o transplante, aquele volume de água enorme, né, que precisava ingerir. Antes do transplante, eu sequer podia beber água. Fiz a prova em dezembro. Eu fui 6 vezes ao banheiro fazer xixi, porque eu ingeria muita água, então ia lá e voltava, mas consegui passar, e aí consegui realmente mudar completamente a minha vida, muito próxima daquilo que existia antes de tudo isso acontecer. O concurso é do quê, Danilo? Do Tribunal de Contas. Show de bola. Eu sou fiscal do E Tribunal de aqui eu Contas. acho que, de uma maneira, você deu conta da sua história, mas eu acho que é aquela mensagem para as pessoas que estão nos escutando, né? Ah, não, porque eu faço diálise, eu não tenho condição de mais nada, eu faço. E aí a gente pode ir para tantos nichos e histórias como as suas mostram que, óbvio que não é fácil, óbvio que não é simples, mas quando você define um porquê e faz por onde, você atinge seu objetivo. Eu costumo dizer que a diferença do faixa preta para faixa branca é que o faixa preta não desistiu. E que, em última análise, é o que grandes vencedores nas mais variadas áreas da vida acabam levando. Passou. Você é carioca da gema mesmo? Do Saiu do Rio quando? Você está em São Paulo ou você já voltou para o Rio? Você falou que eu estou em home office, né? Estou cuidando ainda do transplante aqui no Rio. A minha equipe é do Rio de Janeiro. você voltou para o Rio quando? Em dezembro? Em dezembro. Tá. Em dezembro. Então conta um pouquinho para a gente como é que foi isso, o que, que aconteceu, vinha tudo muito bem até que... Até que aquelas consultas que são 3 em 3 meses de acompanhamento, eu descobri que a minha creatinina estava alterada, bastante significativamente alterada. E tudo indicava uma possibilidade de uma recidiva de GES. E eu, já previamente avisado, já previamente alertado, não tive uma surpresa do ponto de vista, ninguém me avisou. Não, me avisaram sim. E aí eu fiz uma biópsia e, de fato, a GES acometeu o meu transplante. E, diante disso, beleza, o que tem para fazer? Claro, tive raiva de novo? Tive raiva de novo. Olhei para o céu e perguntei por quê. Mas o ciclo de lidar com essa condição novamente foi muito mais veloz. Né? E o que precisa ser feito, e eu estou fazendo. No dia a dia, a minha melhor possibilidade. Hoje é segunda-feira, sexta-feira eu estava no hospital internado. Então, Você está bem? estou fazendo... Eu estou bem. Eu estou na minha melhor condição possível, cuidando da cabeça, cuidando da alimentação,
compartilhando com o meu médico minhas preocupações, as minhas potências. Hoje tive um bom resultado, já de creatinina, já voltando um pouquinho melhor. Estou fazendo após uma férias e associada ao uso do Cimab, para poder... Isso tem os efeitos colaterais, eu sinto no meu corpo. Mas não quero me afastar do trabalho. Afasto, obviamente, quando estou enterrado, porque até por questões legais eu não posso estar trabalhando. Mas tão logo termino, eu volto ao trabalho, porque isso, inclusive, me dá uma saúde mais holística, na condição. Do ponto de vista de hábitos, você acha que tem alguma coisa? Porque eu sei que é um cara que se exercita, é um cara preocupado, aí, curioso, estudioso. O que você faz no seu dia a dia até para sair dessa vibe de ficar pensando só em doença, 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 doença e pensar mais em vida? E se a gente está conversando a respeito de vivendo bem com a doença renal, e quando eu falo viver bem com a doença renal, pode ser no tratamento conservador, pode ser no transplantado, pode ser no transplantado que, como você agora está vivendo uma situação pontual de problema, pode ser no paciente que está em hemodiálise, na diálise peritoneal. O que você acha que você faz hoje que te ajuda a viver, não sei se bem é a palavra, mas o melhor que você pode viver tendo esse problema, tendo essa, entre essas, bengala na sua vida? Doutor Neto, eu não acho que eu tenho uma condição de vida pior do que uma pessoa que não tenha uma insuficiência renal crônica e se diga saudável. Essa é a minha história, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem os seus pepinos. Todo mundo tem os seus pepinos, né? Tem uma outra forma de dizer isso, que cada um carrega a sua cruz, né? Então, a primeira e a coisa mais importante que eu acho que tem que ter na cabeça de qualquer indivíduo é não olhar para o espelho com autopiedade. Olhar com, olha, ó vida, ó céus, caramba, olha a minha condição, poxa vida, caramba, e o mundo é tão... Não adianta. Esse tipo de pensamento, pelo contrário, ele faz com que a gente talvez entre até num círculo vicioso e aí pode causar uma outra doença como a depressão. No entanto, eu entendo também que tem pessoas que não consigam fazer isso. E aí, nesse caso, eu creio que a pessoa precisa ter a proatividade suficiente de pedir ajuda, né? Existem sim. Então, primeiro ponto é não vitimização. Segundo ponto, ter expectativas, ter sonhos. O que você quer construir? O que você quer deixar de legado, né, na história da sua vida, para você mesmo, para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos? Então, esses motivos que geram ação, a motivação, me faziam sentar todos os dias, e eu lembro que eu ter colocado um papelzinho com os meus motivos que me geravam ação de estudar, porque não é fácil estudar pra caramba para um concurso como foi o que eu estudei, numa condição de saúde complicada, difícil, que trazia desafios. Ler novamente, né? Mal comparando, mas não tão mal assim. No casamento, a gente sabe que a gente começa por motivos maravilhosos, né? E aí a gente, nossa, que legal. Com o tempo, aquele relacionamento, as pessoas mudam, nós próprios mudamos, e aí tem que lembrar, o que me faz continuar aqui? O que existia lá atrás? Então, a pessoa ter uma clareza para onde ela está indo na vida dela é importante, porque o desafio da doença, ou o desafio do casamento, ou o desafio de qualquer um, e aí por isso que eu não me acho especial por ser insuficiente renal, faz com que a gente rememore e a gente continue naquele curso que a gente quer chegar. E eu faço os exercícios físicos que eu tenho que fazer, eu como saudavelmente aquilo que eu tenho que comer. No entanto, tem momentos que eu não quero comer super saudavelmente? Tem. E eu me permito não comer saudavelmente. E o meu corpo topa.
eu já descobri também que eu não preciso ser um fundamentalista em qualquer coisa que seja, a não ser, claro, desvios de moral, que não é o caso que a gente está falando aqui, mas eu não preciso ser fundamentalista em nada. E aí eu quero comer uma pizza, eu vou comer uma pizza com a minha filha, eu vou comer uma pizza com meus amigos, e ok. Né? Não tem, isso não vai me cobrar um preço de caramba, acabou meu transtorno. Eu comi uma pizza porque eu tomei um copo de chá. Tem um conceito, não sei se você conhece, chama hormese. A hormese diz que os seres vivos, quando eles são submetidos a um determinado estresse, mas um estresse agudo, eles tendem a responder em algumas situações até melhorar. Então, esse exemplo que você deu, que pode ser com alimentação, pode ser às vezes de dormir pouco, pode ser de ficar sem atividade física naquele dia porque você quer, sei lá, ficar na frente da TV. Isso, o que conta não é o pontual, o que conta é o dia a dia. Talvez essa pizza valha muito mais do que se você ficasse em casa comendo uma salada com peito de frango, porque aquilo ali é um momento único seu com sua filha. E aí eu queria, como pai, assim como você dizer que você é um cara que sua filha vai ter muito orgulho de dizer que você é pai dela, cara. Parabéns pela sua história, parabéns por essa luta, parabéns por não abaixar a cabeça. Obrigado por me dar o prazer de estar aqui contigo hoje. Ia falar um puta de um palavrão aqui, segurei. Foi muito bom. Foi muito bom e, assim, eu falo que eu sou presenteado com momentos como esse. O homem lá em cima me dá a possibilidade de, trabalhando, ganhar esse tipo de presente. Obrigado, eu queria te dar aí alguns minutinhos para você dar seu recado, a gente está despedindo porque está dando nosso horário. Tá bom. Obviamente, eu quero agradecer a você, querido, foi uma dessas pessoas que me cruzou a minha vida e pôde me ajudar bastante, e você como também, a gente acaba sendo um amigo. Então, muito obrigado pela oportunidade também aqui de compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória, obrigado pelo elogio. Se essa for a minha herança para minha filha, de como lidar com os pepinos que a vida interpõe a qualquer pessoa, então acho que missão cumprida, eu posso morrer tranquilo. Agradecer também, a minha irmã está por aqui, ela já escreveu, agradecer pelo transplante, ela não gosta que eu agradeço, mas eu agradeço sim. E me colocar à disposição das pessoas, pelo meu perfil do Resiliente do Dia, para poder compartilhar um pouquinho da minha história, ou eles compartilharem um pouquinho da história deles comigo, para que a gente possa caminhar juntos nessa trajetória chamada de um forte abraço a todos. Eu vou te dar uma sugestão. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb. E o Nassim Taleb, ele tem um livro que chama Antifrágil. E qual que é, para quem não conhece o conceito, qual que é o contrário de frágil? É antifrágil. Muita gente pensa que o contrário de frágil é resiliente. Tem alguns que acham que é duro, né, resistente. O duro é aquele que você bate e não quebra. O resiliente é aquele que acomoda a pancada e volta para a posição inicial. Danilo está longe de ser um dos dois. Você é antifrágil, é aquele que toma a pancada e melhora. Então, você deu uma aula aqui de vida para gente e foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Essa live fica aqui no nosso IGTV. Eu mando também daqui a uma semana para o canal do YouTube da Nefroclínicas. Lembrando que nós estamos na semana do Dia Mundial do Rim. Então, na quarta-feira, não no perfil da Nefroclínicas original, mas na Nefroclínicas Ipanema, que é a nossa nova unidade aí no Rio de Janeiro, eu vou conversar com o educador físico, Rafael Lund, a respeito de viver bem com doença renal. Então, no caso, ele tem a experiência de tratar pessoas que têm doenças renais, doenças crônicas de modo geral. E na quinta-feira eu vou estar conversando com o Luiz Augusto, aí aqui no perfil da Nefroclínicas, também sobre essa pegada, né, da saúde mental, como ela é importante para a gente ter uma vida plena. Eu falo que isso serve não só para quem tem doença renal, seja ela qual for, mas qualquer problema na vida. Grande abraço, fica com Deus, conta comigo aí no que Parabéns, precisar. meninas, pelo dia de hoje, viu? Verdade. Parabéns, vocês merecem.
meu abraço aí para vocês também, em nome de toda a Nefroclinics, todo o time Nefroclinics. Danilão, forte abraço, fica com Deus. Um abraço, doutor. Saúde. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.